Neemias 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faz que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de modo que não podemos edificar o muro. Vamos ler o 11 também. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Queridos, muitas vezes o mundo, a vida e os nossos corações são extremamente desanimadores. Você sabe disso. Nossas circunstâncias diárias, nosso viver diário, nossos próprios corações são frequentemente desanimadores. Talvez hoje você esteja profundamente desanimado. Talvez você não tenha orado, nem evangelizado, por causa do desânimo. Talvez você tenha faltado aos cultos por causa do desânimo. Talvez você não tenha feito a sua parte no seu casamento por causa do desânimo. E assim por diante. Talvez você não tenha vivido. Você tem se arrastado diariamente por causa do desânimo. Mas eu gostaria, e é fundamental, querido, que você entenda e que você compreenda isso. O desânimo é carnal e também é satânico. Ou seja, o desânimo procede
da nossa carne, principalmente o desânimo espiritual, procede da nossa carne, e ele é uma obra do diabo, uma obra pela qual o diabo tenta nos fazer viver em derrota não só espiritual, mas em derrota em todas as áreas da nossa vida. Então é fundamental você se livrar do desânimo o mais rápido possível. O escritor Charles Swindoll disse que o desânimo é como um pneu furado. Se você tem um pneu do carro furado, por mais que você dirija e espere um milagre, será necessário parar e consertar o pneu. Não dá para prosseguir. O desânimo é como um pneu furado. E essa é uma lição que nós aprendemos no capítulo 4 de Neemias. Sofremos o desânimo, ele pode acontecer na nossa vida, mas ele precisa ser superado, ele precisa ser vencido. E nós que temos um Deus vivo, um Cristo vivo, temos todos os recursos, todas as armas, todos os métodos eficazes para superarmos o desânimo e vivemos profundamente animados. Escute isso. No ano 586 a.C., o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia e ficou lá por 70 anos. Depois disso, 3 grupos de judeus voltaram para a terra de Israel e bem especificamente para a cidade de Jerusalém. 3 grupos voltaram. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel e Josué, e eles reconstruíram o templo da cidade de Jerusalém. Esdras liderou o segundo grupo e só conseguiu fazer uma reforma espiritual parcial da cidade e do povo. Mas Neemias liderou o terceiro grupo, e Neemias ergueu os muros de Jerusalém. Só que Neemias não fez só isso, ele liderou o povo judeu numa reforma ampla e profunda. Sob a liderança de Neemias, aconteceu em Jerusalém uma reconstrução social. Aconteceu não só com Jerusalém, mas com todo o povo de Israel. Uma reconstrução social, política, econômica e, sobretudo, espiritual. As reformas sob Neemias foram amplas, profundas, totais. Ele fez, ajudado por Deus, obviamente capacitado por Deus. Neemias realizou uma reforma profunda e completa do povo de Israel, da cidade de Jerusalém. Uma reconstrução social, política, econômica e, sobretudo, espiritual. E Neemias fez isso sob a lei de Deus. Ele fez isso tendo a lei de Deus como seu manual e o próprio Deus como seu supremo propósito. E, queridos, essa então é a mensagem de Neemias. Se você é de fato um cristão, um seguidor de Cristo, construa a sua vida para Deus. Não esqueça, se você é de fato um cristão, construa a sua vida para Deus. Qual é o tema de Neemias? O tema de Neemias não é a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém,
não é a liderança espiritual, ainda que seja a liderança um tema central de Neemias. O tema mais central, mais fundamental do livro de Neemias é o seguinte. Ouça para você falar comigo, leia ali. Qual é o tema, o assunto ou tema central do livro de Neemias? Construindo a vida para Deus. De novo, mais forte. Construindo a vida para Deus. De novo, eu quero que você memorize isso. Qual é o tema, o assunto do livro de Neemias? Você não pode esquecer de jeito nenhum. Vamos falar juntos? Construindo a vida para Deus. Essa é a convocação, essa é a mensagem do livro de Neemias. Para mim e para você, é o chamado dessa palavra, dessa parte da palavra de Deus. Se você é cristão autêntico, construa sua vida para Deus. Você não foi salvo para você, primeiramente. Quando Deus salvou você, a prioridade dele não era você. A prioridade não era que você construísse uma vida maravilhosa, uma vida quase perfeita, vitoriosa, extremamente próspera neste mundo e para este mundo. Quando Jesus salvou você, o propósito de Deus era que você construísse a sua vida para Deus. E é isso que Neemias convoca a mim e a você. E eu peço que você tenha isso em mente. Se você estiver construindo a sua vida para você, não estará construindo-a para Deus. Mas se você estiver construindo sua vida para Deus, estará construindo-a também para você. Não esqueça disso. Se você estiver construindo sua vida para você, como muitos crentes têm feito, isso é evidente, não está construindo para Deus. E um dia vai terminar em frustração e em vergonha. Mas se você estiver construindo sua vida para Deus, estará construindo-a também, verdadeiramente, para você. Só que tem uma coisa, querido. Quando você decide construir sua vida para Deus, Satanás fica furioso. Furiosíssimo. O diabo fica extremamente irado quando um ser humano, um cristão, salvo por Cristo, diz assim: eu vou construir toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu fizer, será para Deus. Tudo que eu tenho é para Deus. O diabo fica furioso e ele tenta impedir isso, usando toda a arma que tiver ao seu alcance. E sabe qual é uma arma poderosa que o diabo usa contra mim, contra você, para impedir que construamos nossa vida para Deus? O desânimo. O desânimo. Veja o verso 6. O povo construiu o muro até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles construíram o muro até a metade. E sabe o que significa o muro? Construir proteção. Proteção para a nossa vida. Proteção espiritual. Proteção para você, para o seu corpo, para o seu espírito. Proteção espiritual para a sua esposa, seu marido, seu casamento. Proteção espiritual para os seus filhos. Proteção espiritual para a sua igreja. Esse é um aspecto de construir a nossa vida para Deus. Construir proteção. Agirmos, vivermos de modo que em todo tempo e momento possamos estar totalmente guardados, protegidos por Deus, sem brecha para o diabo, para os demônios, para o pecado e para o mundo nos destruir, sem dar brecha para eles. Construir proteção para a nossa vida. Satanás fica furioso e ele usa essa arma do desânimo. O povo construiu o muro até a metade, porque tinha ânimo. Talvez, querido, você já tem 10 anos de cristão, 15 anos de cristão, 20 anos,
e você tem construído sua vida para Deus, mas agora, talvez há um mês, há 6 meses, há um ano, você desistiu disso, você parou de construir para Deus. Isso é um horrível desastre. Esse é o pior desastre. Quando alguém recebe Cristo como Senhor e Salvador e caminha, e constrói para Deus, para a glória de Deus, para a sua felicidade então, porque se construímos para Deus, estamos construindo para nós, a nossa felicidade, alegria, paz, vida eterna, santidade, filhos para Deus, casamento para Deus, marido para Deus, dinheiro para Deus, profissão para Deus, faculdade, curso, estudo, educação, tudo para Deus, mas de repente vem o diabo com desânimo e tenta destruir tudo, através do desânimo que ele nos causa. Olha o que aconteceu no verso 10, escute, verso 10, chegou o momento que eles ficaram totalmente desanimados e resolveram desistir da obra. Eu quero que você se pergunte, será que eu já me entreguei ao desânimo, já deixei o desânimo me dominar, e eu desisti da obra? Você não pode desistir. Se você desistiu, você tem que retomar a obra. Você tem que se reanimar e retomar a obra. Rapidamente, vamos tentar. Deus me ajude. Quais são as causas do desânimo? Todos juntos. Quais são as causas do desânimo? Primeiro, o que nós vamos falar agora, irmãos? Quais são as causas do desânimo? Primeiro, nossas forças limitadas. De novo, nossas forças limitadas. Veja o que diz o início do verso 10. O que eles falaram para Neemias? Neemias não desanimou, porque Neemias, nesse livro, é um símbolo do Senhor Jesus Cristo, é um tipo de Cristo, e Cristo nunca desanimou, nem de mim, nem de você. Ele não desanimou da obra que Ele veio construir na nossa vida. Ele não vai desanimar, Ele não vai desistir, mas às vezes nós desanimamos. Só que o nosso Senhor Jesus não desanima. Amém. Por isso você não pode desanimar, porque Ele te conduz à vitória, Ele não falha, Ele te dá a graça e o poder suficientes. Amém. Mas o povo de Neemias desanimou, ele nunca desanimou, porque ele representa, Neemias representa Cristo, que veio nos ajudar a construir nossa vida para Deus. Aliás, Ele é a base, Ele é a parede, Ele é o telhado da nossa vida. Amém. Se Ele desanimasse, nós estaríamos destruídos, não poderíamos construir nada. Você viu Jesus desanimar? Você viu Jesus desistir? Leia os evangelhos. Jesus nunca desanimou, nunca desistiu, nunca abandonou a obra da qual Deus lhe incumbiu. Por isso você não pode desanimar. Veja o verso 10, o que diz? Já desfaleceram as forças dos carregadores. Talvez você diz, pastor, eu me sinto muito fraco, desfalecido. Esses dias eu mandei uma mensagem para o William, eu só mando para eles. Para o William e para ele. Falei, acho que eles têm estrutura para aguentar. Eu mandei para eles, orem pelo desfalecido, porque está perto dele se tornar um falecido. Desfaleceram as forças dos... Mas irmãos, isso não é motivo ou justificativa para desistirmos. Por mais que você sinta fraco, sem força, desanimado, desfalecido, não é motivo para você desistir e desanimar de construir sua vida para Deus. Por quê? Só por esse versículo. Tem muitos outros, mas esse daí é suficiente. Vamos ler juntos? Bem forte, Isaías 41:10, o que diz? Não temas, porque eu sou contigo. É o Senhor nosso Deus falando, é Cristo falando, Jesus falando comigo, com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E aí, você está desfalecido? Jesus está dizendo, se agarra em mim, confia em mim, clama a mim, descansa em mim, me obedeça, porque eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita que é poderosa. Então, se você resolveu construir seu casamento, seus filhos, sua profissão para Deus, você receberá forças de Deus. Não desanime. Segunda razão,
que nós desanimamos? Juntos, os escombros do nosso coração e vida. Os escombros, eles começaram a construir um muro. Veja o verso 10b. E os escombros são... Eles disseram, ó, desfaleceram as suas dos carregadores. E tem outro problema também, viu, Neemias? Os escombros são muitos. ...150 anos que o muro de Jerusalém tinha sido destruído. Quase 150 anos. E os escombros estavam por todo lugar. E eram monturos de entulho por todo lado. E eles olharam o entulho e falaram: não dá para continuar a obra. Queridos, escute, espiritualmente, quais são os nossos escombros? Preste atenção. Espiritualmente, quais são os meus e os seus escombros? Primeiro, o mal, o pecado que habita ainda em nós. Romanos 7 a 24. Também na minha e sua vida, como cristãos, há muitos escombros. E primeiro, o mal, o pecado que habita em nós. Segundo, a nossa fé muito pequena. Terceiro, a nossa sabedoria também muito pequena. Nossa sabedoria espiritual muito pequena. Quarto, os nossos medos e temores. Como nós somos cheios de medos. Quais são os nossos escombros? As tentações que temos que experimentar, que temos que suportar todo dia. As tentações que vêm contra nós. E quais são os nossos escombros? Também as pessoas difíceis. Pessoas difíceis que temos que amar e suportar todos os dias. Escombros que cercam a nossa vida, que oprimem a nossa vida. Agora, queridos, se nós considerarmos os nossos escombros, realmente nós vamos desistir. Sabe por que talvez você tenha desistido? Sabe por que talvez você está desanimado? Você tem vivido desanimado, porque você tem olhado, contemplado, analisado, medido os escombros da sua vida, e você fala: eu não consigo, eu não posso mais. Mas, irmãos, isso também não é justificativa. Isso não é motivo. Por quê? Leia esse texto. 1 Coríntios 15:10. Todos juntos. Será que Paulo não tinha escombros? O apóstolo Paulo não tinha escombros? Tinha ou não tinha? Quem fora Cristo que não tinha escombros? No coração, na vida, no corpo. Quem que não tinha escombros? Mas olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15:10, juntos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei, o que ele diz? Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Apesar dos seus escombros, você pode prosseguir, você pode construir para Deus, você pode trabalhar para Deus, você pode produzir para Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é infinitamente mais poderosa do que os seus escombros. É a graça de Deus que te capacita. É a graça, meus irmãos. Não olhe para os seus escombros. Quando você olhar, fale assim: não, mas a graça de Deus é maior, ela é poderosa, ela é eficaz, a graça de Deus não falha, eu posso construir para Deus a minha vida. A não ser que você não queira. O problema é que a gente não quer. Toda pessoa que chega para mim e fala: pastor, eu não posso fazer isso, eu digo: irmão, você não pode ou você não quer? A Bíblia diz que se você quiser, você pode. O problema é que você não quer. 2 Coríntios 12, 9 e 10. O que diz ainda? Olha bem. Apesar dos escombros, você tem até que se gloriar neles. Se gloriar até nos escombros. Sabe por quê? Porque é por meio e através dos escombros que a graça de Deus se manifesta ainda mais na sua vida. Leia aí. Eu não estou falando de pecado, estou falando de escombros.
2 Coríntios 12, 9 e 10. Juntos? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na... Eu não estou falando de pecado que você ama, que você acaricia e que você aduba e quer continuar nele. Aí não dá mesmo. Estou falando de escombro, até pode ser pecado, mas as falhas, os pecados que nós temos, mas estamos cada dia lutando contra eles e buscando e recebendo santificação. Esses escombros, a graça de Deus supera por nós. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na... Que mais? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não é motivo para eu parar de construir minha vida para Deus. Amém. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter prazer nisso, prazer nessas fraquezas, nesses escombros. O meu corpo é fraco, o meu espírito é fraco, a minha mente é fraca, a minha inteligência é limitada, a minha força física é limitada, as minhas emoções muitas vezes estão partidas. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Paulo está dizendo que eu e você devíamos fazer? Sentir prazer e dar graças a Deus por essas fraquezas. Porque e prazer e graças também nas injúrias, nas necessidades que passamos, nas injúrias que sofremos, às vezes dentro da nossa casa, às vezes dos irmãos na igreja, injúrias dos homens ímpios lá fora, sentir prazer nisso, nas necessidades materiais, físicas, financeiras, emocionais, conjugais, nas perseguições, nas angústias, tudo por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que a força de Deus se manifesta na minha vida. Não há razão, irmãos, para desistirmos, para vivermos no desânimo por causa dos escombros da nossa vida. Terceira causa de desânimo, juntos, o engano da impossibilidade. Todos bem forte. O engano da impossibilidade. Verso 10, parte C. Não podemos edificar o muro. O que eles disseram? Não podemos edificar o muro. Eles disseram: é impossível. O que eles disseram? É impossível. Mas sabe, irmãos, era possível por duas razões. Era possível por duas razões. Primeiro, eles estavam fazendo a obra de Deus e a vontade de Deus. Amém. Quando você está fazendo a vontade de Deus e a obra de Deus, tudo é possível. Amém. Segundo, era possível porque o muro já estava erguido até a metade. Quando nós começamos pela graça de Deus, a comunidade reformada, nós éramos 9 ou 10 pessoas. Hoje, pela graça de Deus, nós somos mais de 80 adultos. Quase 80 adultos, tem as crianças. Mais de 80 com as crianças. Então, se a obra já está construída até a metade, ou sei lá até que altura que está essa obra, só Deus sabe. E se Deus nos capacitou até aqui, por que eu vou dizer agora, eu não posso mais? Se foi Deus que construiu a comunidade reformada, não fui eu. Não, foi a graça de Cristo, foi o Espírito Santo que construiu essa igreja. Por que eu vou dizer que agora eu não posso mais? Se você já viveu para Deus, já construiu o seu casamento, já construiu seus filhos, já construiu sua profissão, você tem vivido de coração para Deus, e você tem construído, eu não sei se está na metade, onde é que está, mas você tem construído, tem feito a obra, tem cumprido a sua missão. Por que agora não dá mais? Dá sim, irmão. Dá sim, se nós quisermos. Sabe? Tem muito crente dizendo eu não posso. Muito crente dizendo eu não posso. Eu não posso ser o marido que a Bíblia manda.
eu não posso ser a esposa que a Bíblia manda, eu não posso criar meus filhos, educar meus filhos para Deus, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso orar, eu não posso evangelizar, eu não posso fugir do pecado. Muito crente, não verbalmente, mas com ações, com palavras, com atitudes, com estilo de vida, dizendo: eu não posso viver para Deus, não posso viver em santidade, não posso crescer espiritualmente, não posso produzir, dar frutos para Deus. Mas, irmãos, isso é engano do nosso coração, isso é ilusão do diabo na nossa vida, isso é até mesmo rebelião do nosso coração, isso é incredulidade, porque olha o que diz Josué 1,5, olha o que diz. E Josué nem tinha começado a obra. Imagine você que já começou e já caminhou nessa obra. Olha o que Deus diz, 1,5. Juntos, o que diz? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como fui com Moisés. Moisés terminou a obra. Moisés cumpriu toda a missão. Por quê? Porque ele podia? Não. Quando Deus o chamou, ele deu pelo menos 4 desculpas. E Deus ficou até irado. Deus falava uma coisa, Moisés vinha com outro argumento. Ô Moisésinho esperto. Daí chegou um momento que Deus ficou irado. Falou: Moisés, você vai, senão você vai se arrepentar. Eu vou te arrebentar. Vai logo e tira o meu povo do Egito. Ele ficava falando que não podia, que não dava, que era impossível. Talvez, querido, é isso que eu e você estamos falando também. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Amém. Como fui com Moisés, Deus está dizendo: eu serei contigo. Como Deus foi com Moisés, Ele será com você. Se você quiser construir sua vida para Deus. Quarto, qual outra causa de desânimo? Juntos, a persistência dos inimigos. A persistência dos... Vamos ler juntos, versos 11 e 12, bem forte. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Os inimigos do povo de Judá eram extremamente insistentes, persistentes. E veja que trouxeram notícia para Neemias e aqueles que estavam edificando o muro, trouxeram as notícias. 10 vezes eles ameaçaram, eles disseram: nós vamos invadir Jerusalém, nós vamos destruí-los, nós vamos assassiná-los, nós vamos exterminá-los. E eles ficavam ameaçando, e ameaçando, e ameaçando. Chegou um momento que o povo falou: não dá mais, a gente não aguenta, os inimigos vão acabar com a gente mesmo, eles vão nos destruir mesmo. Sabe qual foi a principal razão que o povo de Neemias desanimou? A persistência dos inimigos. As ameaças constantes, diárias. E aí eles desanimaram por causa disso. Querido, escute isso. O diabo e os demônios são bichos extremamente persistentes. Você precisa ser mais persistente do que o diabo e os demônios. Porque você pode, por causa do Espírito Santo na sua vida, por causa das promessas de Deus, você pode ser mais persistente do que o diabo e os demônios. Sabe quais são as armas que o diabo e os demônios usam para fazer você desanimar? E eles usam essas armas com persistência. Ideias falsas que eles colocam na sua mente, sentimentos negativos, pessoas complicadas que estão na sua vida, ou que às vezes você encontra pelo caminho, acontecimentos desagradáveis, expectativas frustradas, esperanças frustradas. O diabo usa tudo isso para tentar te desanimar, e ele usa isso com persistência. Mas você pode resistir, você pode vencer.
O objetivo maior do diabo é que você desista da vontade de Deus e da obra de Deus. Agora veja, Tiago 4,8, o que diz? Vamos ler juntos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso quer dizer, resista. Toda vez que Satanás te atacar, resista. Querido, escute, lembre disso. Jesus não quer que você derrote o diabo, Ele quer que você persevere. Só que você persevere. Sabe por quê? Porque é Jesus que derrota o diabo e te capacita a perseverar. Jesus não quer que você vença Satanás, nem demônio nenhum. Ele quer que você persevere com Ele, com Jesus. Persevere na fé, no louvor, na obediência, na santidade, na fidelidade, na igreja. Jesus quer que você persevere, porque é Ele que derrota o diabo. E é Ele que te capacita a vencer. Ele te dá a vitória e te capacita a perseverar. Leia depois Filipenses 2, verso 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação, construam suas vidas para Deus, porque é Ele que opera em vós o querer e o realizar. Agora nós temos que ver como vencer o desânimo. Já vimos, mas vimos as causas do desânimo. Até vendo as causas do desânimo, nós já temos motivo para ficarmos animados. Mas vamos ver por último como vencer o desânimo. Presta atenção. Juntos. Primeiro, organize e concentre os seus recursos. Vamos de novo. Organize e concentre os seus recursos. Faça os seus recursos trabalharem para o seu bom ânimo. Faça os seus recursos trabalharem para o seu bom ânimo. Verso 3, leia comigo bem forte. Bem forte. Não fica desanimado aí não. Já está desanimado aqui, como é que você vai praticar a mensagem sobre desânimo? Contra o desânimo. Verso 13, juntos. Então pus o povo por famílias, isso Beto, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Quais eram os recursos de Neemias? O povo. Amém. Glória a Deus. E ele usou os recursos que ele tinha, irmãos. Por isso que eu fico aqui, Jesus, para ganhar os eleitos do Senhor do Grande Dependência. E muitas outras coisas. Eu preciso do povo. Mas se o povo não vem, não participa, não corresponde, o que é que eu vou fazer, Jesus? Depois você não quer que o pastor desanime. Quais são os recursos que você tem? Use os seus recursos. E eu vou citar alguns, escute aí. Primeiro recurso para vencer o desânimo, e que você tem que organizar e concentrar e usar esses recursos. Primeiro recurso é exclusão. Exclusão. Exclua, tire da sua vida tudo que te enfraquece, tudo que está sugando as suas energias físicas, emocionais e espirituais. Tire da sua vida, tire filmes, tire rede social, tire pessoas. Tire tudo que está sugando a sua energia física e espiritual. O problema é que nós não queremos tirar. Esse é o problema. Então isso vai continuar nos desanimando. Segundo recurso, confissão. Confissão. Irmãos, a nossa culpa por causa de pecados, você tem que confessar os seus pecados e buscar a graça de Deus para abandonar os pecados, porque a culpa diante de Deus tira o ânimo, tira a alegria, tira a força do cristão. A culpa, confissão de pecados. Outro recurso. Terceiro, reconciliação. Talvez você está em amargura, mágoa, ressentimento com a sua esposa, com o seu marido, qualquer outra pessoa. É preciso pedir perdão, é preciso perdoar, porque é isso que causa intenso desânimo. Reconcilie-se com as pessoas. Outro recurso, dinheiro. Dinheiro. Deus tem te dado muito dinheiro? Você fala, ô pastor, infelizmente não. Deus tem te dado algum dinheiro? Com certeza. Então, querido,
Pare de usar o seu dinheiro em coisas desnecessárias e secundárias. Porque primeiro isso é pecado, segundo isso nos deixa tremendamente desanimados, porque você sabe que está usando mal o seu dinheiro, e isso vai te deixar desanimado, desmotivado na vida. Use o seu dinheiro da melhor maneira possível, que agrade a Deus. 5, outro recurso que você tem para vencer o desânimo: exercícios. E eu estou falando de exercício físico. Exercício físico é grande fonte de ânimo para a nossa mente e para o nosso corpo. Faça exercício físico. Ninguém pode ficar, irmão, sem fazer exercício físico. Você fala: pastor, não tem tempo. Você não tem tempo porque você está usando o tempo no que não devia usar. 6º recurso: lazer. Lazer. Ninguém pode ficar trabalhando a vida inteira. Tenha pelo menos, irmão, pelo menos umas 2, 3 horas de lazer na semana, não é no dia. Tenha pelo menos umas 2, 3 horas de lazer na semana. 7, livros e pregações. Irmãos, essa é uma fonte abundante, uma fonte inesgotável de recursos, de ânimo para mim e para você. Livros e pregações de pregadores reformados. Eu não quero dizer que não existam outros que pregam a verdade da Bíblia, mas os que eu conheço e que eu tenho paz e alegria para recomendar são esses. Ouça, leia livros e pregadores de pregações de pregadores e escritores reformados, fonte abundante que está à sua disposição. Mas talvez você está gastando seu tempo com outras coisas, em vez de estar ficando animado, encorajado, fortalecido espiritualmente, através dos livros e pregações que estão aí na internet, totalmente à sua disposição e de graça. 8º recurso: promessas. Promessas de Deus. Encha a sua mente das promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas de Deus. E se você é um cristão bíblico, todas essas promessas são para você. Todas são para você. 9, oração. Oração. Nós lemos aqui, cantamos no hino, né? Inário Novo Cântico. Pode cantar mais, viu, irmãos? Canta à vontade. Inário Novo Cântico. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Aprendi quando eu me converti, lá na minha igrejinha de Santa Isabel do Ivaí, no Paraná. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Querido, sem oração é impossível vencer o desânimo. Compartilhe com Deus seus sentimentos, pensamentos, decepções, necessidades, problemas. Compartilhe com Deus, confie nele, descanse nele, e Ele vai te abençoar maravilhosamente. Amém. E o 10º recurso, só para terminar essa parte: graça. Graça. A graça de Deus. Esse é o nosso maior recurso, irmão. O nosso melhor recurso. Se você tem compromisso com Cristo, por causa da graça de Deus, você sempre terá socorro, solução, saída, porque a graça de Deus sempre vai te assistir e te socorrer e te abençoar. Não esqueça da graça de Deus, que é o que te salvou e que te capacita a ter uma vida cristã vitoriosa, construir sua vida para Deus. É a graça de Deus. Segundo, como vencer o desânimo? Fale comigo. Olhe novamente para o Senhor. Vamos juntos? Olhe novamente para o Senhor. Sabe por que é que tem nos desanimado, talvez, irmãos? Sabe o que tem desanimado você e a mim? É porque a gente olha pessoas, circunstâncias, a gente olha para o nosso próprio coração e esquece de olhar para Deus. Verso 14, vamos ler juntos. O que Neemias falou para o povo?
O que Neemias falou? Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Aleluia! Como é que você vence o desânimo? Olhe para o Senhor. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Queridos, escute aqui. Lembrem do que Deus fez e faz. Amém? Lembrem cada dia do que Deus é e do que Ele faz. É assim que você vence o desânimo. Todo momento, toda situação, todo desafio, lembre do que Deus é e do que Ele faz. Primeiro, Deus bloqueia, derrota, paralisa o diabo na hora que Ele quiser. O diabo não é páreo para Deus. Satanás não é páreo para Deus. Segundo, Deus só permite o diabo fazer alguma coisa, só permite os demônios nos atacarem, porque Ele tem propósitos nisso. Tudo que Deus permite o diabo fazer serve aos propósitos de Deus. Ele continua e sempre estará no controle. Segundo, terceiro, Deus não desampara os seus eleitos. Não desampara os seus eleitos. Lembre disso. O Deus Pai entregou, o Deus Pai escolheu você. Se você é um cristão bíblico, o Deus Pai escolheu você, entregou o Filho dele por você, ressuscitou você espiritualmente, colocou o Espírito Santo dele em você. Será que agora Ele iria te abandonar? Se Ele já fez o maior e o melhor por você, então é claro que Ele não vai te deixar desamparado. Amém. Lembre do que Deus é e do que Ele faz. Se você ler o Salmo 146, né? Ele criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Mas Ele fez algo muito mais maravilhoso. Entregou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, na cruz, para sofrer a sua condenação, a sua maldição, o seu inferno, e te dar a vida eterna. Romanos capítulo 8, leia o que Deus já fez e fará por você. Olha o Salmo 145, 18, escute aí, Salmo 145, 18, presta atenção. O Senhor sustém todos os que vacilam. O verso 14, o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Deus está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você está prostrado, você está vacilando, saiba que Deus quer te segurar, te sustentar, te fortalecer e te capacitar a continuar construindo sua vida para Deus. Ele sustém os que vacilam, apruma os prostrados. Deus está perto dos que o invocam. Esse perto quer dizer que Ele vem em socorro, Ele age em favor de todos aqueles que o invocam em verdade, com integridade de coração. Agora leia esse texto, essa outra promessa, Salmo 103, 8, 11 a 13, juntos. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, ou seja, Ele é ilimitadamente benigno, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. 12. Quanto disto o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E sabe quem é os que o temem? Para quem Deus faz tudo isso? É aqueles que buscam, que estão em Cristo e cada dia fogem do pecado e buscam a vida de santidade. Esses, pode dizer, essas promessas são para mim, aleluia, vou descansar nelas. Terceiro lugar, como vencer o desânimo? Juntos? Lute por ser o único tesouro nesse mundo. De novo, bem forte. Lute por ser o único tesouro nesse mundo. Verso 14, parte B, vamos lá? Pelejai por quem? Pelos vossos irmãos
pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eu quero que você escute com atenção. Se você tem alguma coisa de real valor nesse mundo, é a sua família de sangue e a sua família espiritual. Se você, queridos, preste atenção, se você desistir de construir sua vida para Deus, você está desistindo da sua família natural e da sua família espiritual, que é a sua igreja. Você está jogando fora o único tesouro que você tem nesse mundo, que é a sua família, tanto de sangue como a sua família espiritual, que é a sua igreja. Não desista de construir sua vida para Deus. Não desista do único tesouro que você tem nesse mundo. Porque se você desistir de construir sua vida para Deus, você vai perder tudo. O único tesouro que você tem nesse mundo, nessa vida, você vai perder os seus irmãos em Cristo. Vai perder os seus irmãos em Cristo. E isso é horrível. Irmãos, sabe quem é que tem sido a maior alegria? Depois da minha esposa e minhas filhas, depois de Cristo, minha esposa e filhas, sabe quem tem sido o meu maior consolo, alegria, conforto e motivo de ânimo nesse mundo? A igreja de Cristo, o povo de Deus. Eu não tenho outra alegria, outro conforto, outro mais ânimo do que naqueles que são meus irmãos em Cristo. Mas se você parar de construir sua vida para Deus, você vai perder seus irmãos em Cristo. Você vai perder também a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, seus irmãos de sangue. Você vai perder tudo, que é o único tesouro que você tem nesse mundo. Eu não desisti, irmãos, de construir minha vida para Deus, pela graça de Deus. E hoje eu fiquei assim um tanto preocupado. Meu irmão que vai fazer 47 anos, uma vida horrível, mandou uma mensagem para mim hoje. Leia Romanos 8. Romanos 8, falou Romanos 6, versos 6, 31 e 39. Aí alguém mandou uma mensagem para ele, lá da família, falou, Romanos 6 não tem 31 e 39. Aí ele falou, não, é Romanos 8. E aí disse assim, olha, dia 29 de abril, eu vou fazer 47 anos, e 2 dias depois, eu vou me batizar na igreja. E eu falei, tomara que ele tenha realmente se convertido a Cristo. Mas, irmãos, é o primeiro dos meus irmãos, o primeiro. Muitos da minha família, eu tenho esperança, que são salvos de verdade, que são convertidos a Cristo. E agora é o primeiro dos homens, que eu tenho esperança, que se não é convertido ainda será. Mas por quê? Porque pela graça de Deus, eu tenho investido pela graça de Deus, oração neles, e evangelização, o evangelho neles. Quando eu vou lá, prego o evangelho, e quando estou aqui, mando as mensagens evangelísticas. Querido, se você perder isso, você perdeu o único tesouro no mundo. Eu quero que você pense na sua igreja, a sua igreja envergonhada e desprezada por causa do seu mau testemunho. Pense no seu casamento destruído e Deus ofendido pelo seu divórcio por causa do seu pecado. Pense na sua família destruída pelo diabo por causa do seu desânimo espiritual. Pense nos seus filhos, seu marido, sua esposa, seus irmãos de sangue, agonizando no inferno por causa do seu desânimo espiritual. Se você for um verdadeiro cristão, todos esses pensamentos vão fazer você desistir do desânimo rapidinho. Olha o que Neemias está falando. O que ele está falando? Pelejai pelos vossos irmãos. E ele está falando aqui de irmãos espirituais, do povo, o judeu que estava lá, que eram irmãos espirituais. E aí ele entra na família de sangue, juntos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É o único tesouro que você tem no mundo.
Se você desanimar, provavelmente, você poderá jogar tudo no inferno. Não desanime. Quarto lugar, juntos, faça a obra e faça a guerra. Todos, faça a obra e faça a guerra. Como é que você vence o desânimo? Decida fazer a obra e fazer a verso 15, 17, 18, juntos. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos ao muro, cada um a sua obra. Voltamos todos ao muro, cada um a sua obra, porque Deus tinha frustrado o desígnio dos inimigos. Quando você persevera, irmão, quando você persevera em edificar a sua vida para Deus, Deus frustra os propósitos e os planos do inimigo contra você. Deus frustra, mas você precisa insistir em construir sua vida, sua família, sua profissão, seu casamento, tudo para Deus. E Deus opera e te dá vitória. Verso 17, vamos lá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das armas fazia a obra, e com a outra, com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma e a sua espada à cinta, e assim edificavam. Irmãos, eles estavam fazendo a obra, mas ao mesmo tempo estava pronto para a guerra. E é assim que eu e você temos que viver, irmãos. Sabe por que nós ficamos desanimados? Sabe por que tem muito crente desanimado? Porque tem muito crente querendo viver de ilusão. Escute, tem muito crente querendo viver de ilusão. Escute isso. Se você é um cristão bíblico, você tem uma obra a fazer. Você tem uma obra a fazer. Orar, se santificar, auxiliar os irmãos, apoiar os irmãos, sustentar os irmãos, evangelizar. Deus não quer que você fique lá na sua casa, e enquanto a vida está passando, se você é um cristão, Deus não quer que você fique somente ou principalmente dedicado, envolvido, comprometido com as suas necessidades, seus sonhos, seus projetos deste mundo. Deus quer que você faça a obra dele. Não viva igual o ímpio, querido. O ímpio, o não cristão, é que vive dedicado e consumido só pelas suas necessidades desse mundo, só pelos seus sonhos e projetos dessa vida. Isso é coisa de ímpio. Se você é de Cristo, você tem uma obra a fazer, a obra também do reino de Deus, e que você faz, inclusive, através do seu trabalho, da sua profissão, em todo lugar que você tiver. Em segundo lugar, se você é cristão, você tem uma guerra para guerrear. Uma guerra para guerrear. Todo dia combater o diabo, o mundo e a carne. E sabe por que você não pode se entregar ao desânimo? Porque muitas pessoas precisam de você e contam com você. Amém. Muitas pessoas precisam de você e contam com você. Deus conta com você. O Pai, o Filho se eles te salvaram, é porque eles têm uma obra e uma guerra para você fazer. Eles contam com você. Eles não querem você um crente negligente, relapso, indiferente, frio, acomodado, mundano, carnal. Eles não te salvaram para isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não te salvaram para essa vida morta, ineficaz, infrutífera, vazia. Eles te salvaram para o reino dele, para a obra dele, para a guerra dele. É para isso que Deus te salvou. Muitas pessoas contam com você. A sua família de sangue, o seu pai,
a sua mãe, os seus irmãos, o seu marido, os seus filhos contam com você. Eles esperam de você. A sua igreja conta com você. Essa igreja conta com você. Hoje eu mandei mensagem para todo mundo que faltou na escola dominical, todo mundo. Sabe por quê? Primeiro, porque eu sou responsável pelo seu bem-estar espiritual. Segundo, porque eu realmente amo você. E terceiro, porque eu conto com você. Até os anjos contam com você. Até os anjos. Eles falam assim: Jesus salvou esse camarada aí, ó, mas ele quer deixar a guerra só para nós. Não quer ajudar em nada, preguiçoso. Até os anjos contam com você para a guerra do Senhor dos Exércitos. Irmãos, todo dia há uma guerra no universo, uma guerra cósmica, uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. Essa guerra é constante, é sem tréguas, e você é um soldado nessa guerra. O reino de Deus conta com você. E as armas? Aonde estão as armas? Cadê as armas, pastor? Efésios 6. Tomai toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10 em diante. Tomai toda a armadura de Deus. As armas estão lá, do verso 6 até o verso 19, 18. Tome a armadura de Deus. Faça a obra e faça a guerra. É para isso que Deus te chamou, não para viver no desânimo. E você vence o desânimo é fazendo a obra e a guerra. Sabe o que Neemias falou? Neemias falou: vocês estão desanimados? Estamos, vamos fazer a obra. É assim que vocês vão vencer o desânimo. Vamos continuar a obra? Nós não erguemos esse muro até a metade? Como é que nós vamos vencer o desânimo? Como é que nós vamos vencer a nossa suposta falta de forças? Como é que nós vamos receber força de Deus? Força de Deus. Como é que nós vamos receber? E como é que nós vamos continuar e ficar animados se nós estamos desanimados? Neemias falou: vamos continuar fazendo a obra e fazendo a guerra. Amém. É assim, irmão. É assim. Dá para eu falar de mais um ponto. Juntos. Presta atenção. Juntos. Não lute sozinho. Não vive isolado. Não lute. Quer vencer o desânimo? Não fique sozinho nem isolado. Verso 19 e 20. Vamos lá? Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Olha bem qual é o problema nosso, irmão. Talvez seja o seu problema. Você está tentando até construir sua vida para Deus, sabe? Mas você está no muro, você está na obra de Deus, mas você está separado dos irmãos, você está longe dos irmãos, distante, isolado, sozinho, e esse está sendo uma causa do seu desânimo e talvez da sua derrota espiritual. Verso 20, vamos lá? No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Correi a ter conosco. Irmãos, leia esses versículos aí até o final. Você vai ver que havia uma total interação, interdependência, mútua cooperação entre o povo de Neemias. Se você não quer viver desanimado espiritualmente, então não tente viver sozinho, não tente viver separado, longe dos seus irmãos em Cristo. Eu vou repetir: não quer viver desanimado, não tente viver longe, separado, isolado dos seus irmãos em Cristo. Deus está te falando isso. Corra para perto dos seus irmãos. Aleluia. Peça oração para os irmãos, peça oração, ore pelos irmãos, peça conselho para os irmãos, dê conselho para os irmãos, mas conselho que você tem certeza que é bíblico.
ore, peça oração, dê conselho, peça conselho, fale com os irmãos, fale das suas aflições, decepções, tristezas, fale dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus conflitos, queridos, isso é terapêutico, isso cura a nossa alma e nos traz novas forças espirituais. Compartilhe com os irmãos. Talvez tem pessoa que você diz assim: não, mas eu não tenho assim segurança e confiança para abrir meu coração com esse irmão ou com essa irmã. Então fala para ele e para ela, fala assim: irmão, eu estou com muitas aflições, problemas, todo mundo tem, né? Eu queria que você orasse por mim, mas eu queria que você orasse intensamente. Não quer abrir o coração? Fala, só peça oração, mas também se dispõe a orar por quem está sofrendo. Se dispõe a orar por quem está sofrendo. E outra coisa, abra o seu coração com os pastores da igreja, que com certeza vão poder te ajudar. Você precisa de aconselhamento pastoral? Precisa conversar com o pastor meia hora ou uma hora? Ligue para ele ou mande uma mensagem para ele. Nós vamos marcar um horário e eu vou ouvir você e vou tentar te ajudar da melhor forma. Não fique isolado, não fique sozinho, senão o diabo vai te devorar através do desânimo e de outras coisas. Olha esse salmo, olha esse texto, olha aí com atenção. Salmo 133, 1 e 3, vamos ler juntos? Oh, como é bom e agradável. Parece que não é não, viu? Parece que não é. Irmão, não deu tempo ainda de eu terminar a mensagem. Está quase dando. Ganha mais, anima aí. Salmo 133, 1 e 3, vamos juntos? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora veja outro texto, Hebreus 10, 24, 25, juntos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos, quer dizer, valorizemos uns aos outros. Muitas vezes você tem desvalorizado os seus irmãos e você pensa que é um cristão espiritual e que está na crista da onda, que está vencendo, está agradando a Deus, mas está desvalorizando os seus irmãos em Cristo, porque fica longe, isolado dele, não quer papo com eles, não quer compartilhar com eles a sua vida, o seu coração. Você está desvalorizando a igreja, isso é pecado. Olha o que ele está dizendo: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Que mais? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns e hoje de muitos. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Querido, tem muito crente cronicamente desanimado. Muito crente cronicamente desanimado. Por quê? Porque tenta viver independente, isolado da comunhão da igreja. Eu quero que você pense e lembre disso. Se você teve decepção com algum irmão aqui, isso é normal. E nunca será com a maioria. Amém? Amém. Se você teve ou tiver decepção com algum membro dessa igreja, isso é normal. E nunca será com a maioria. Porque essa igreja aqui é uma igreja bíblica, pela graça de Deus. Essa igreja é uma igreja bíblica. E se você disser que você está decepcionado, desanimado, que os irmãos, a maioria dos membros dessa igreja não podem ser bênçãos para a sua vida, então o problema seu é muito pior do que desânimo. Eu queria ir até 9h15, acho que dá para fazer esse último ponto aqui. Vamos juntos, bem forte, esse aqui é bem curtinho. Jamais
se descuide e nunca desista. Todos juntos? Jamais se descuide e nunca desista. É assim que você vence o desânimo. Olha o que diz o texto, vamos ler? Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, Neemias falando, hein? Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Irmãos, sabe o que significa isso? Até que terminasse a obra, eles continuaram e eles vigiaram. Amém. Até que a obra tivesse feita, concluída, acabada, eles continuaram e eles vigiaram. E eu quero dizer para você, escute com atenção. Uma maneira maravilhosa de vencer o desânimo, uma maneira maravilhosa de vencer o desânimo, é você tirar férias do seu trabalho profissional, fazer uma viagem e descansar na água, na sombra e no sol. Mas nunca desistir. Nunca desistir da oração, da vida cristã, nunca desistir do estudo bíblico e nunca desistir da sua igreja. Amém. Se você tiver condições, tire férias do seu trabalho chamado secular. Tire férias, viaje, descanse na sombra, na água, no sol, seja no mar, seja no rio, aonde for. Descanse, restaure as suas forças físicas, emocionais, espirituais, mentais, restaure as suas forças, mas nunca desista da oração, nunca desista do estudo da Bíblia, nunca desista da vida cristã e nem da sua igreja. Continue até que a obra termine. Amém. E vigie. E sabe quando é que a obra vai terminar? Sabe até quando você tem que vigiar e perseverar na obra de construir sua vida para Deus? Sabe até quando? No dia que Jesus voltar ou no dia que Ele te levar? Fala assim, se você quer parar com a obra, fala: Jesus, estou cansado dessa obra, não quero mais construir minha vida para Deus. Aí Jesus fala: então vem cá. Ele já te leva logo. Se você quer parar de construir sua vida para Deus, pede para Jesus te levar. Não se suicide, pelo amor de Deus. Vamos concluir. Eu peço que você ouça essa história. Ouça atentamente essa história. Thomas Edison foi um dos maiores inventores da nossa história. Quando Thomas Edison tinha 67 anos, ele vivia de uma fábrica dos produtos que ele tinha inventado. Mas um dia, essa fábrica, com todos os seus produtos, tudo foi consumido por um incêndio poderoso, não sobrou nada. Então o filho de Edison correu para o local, muito preocupado com o estado físico e emocional do seu pai. Mas quando chegou, sabe o que ele viu? O seu pai, Thomas Edison, correndo na sua direção e gritando: filho, onde está sua mãe? Vá buscá-la e diga para ela trazer as amigas. Diga para ela vir depressa e trazer as amigas. Elas nunca verão um incêndio desses outra vez. E no outro dia, bem cedo, ele reuniu os empregados e disse: vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Queridos, 67 anos. Eu peço que você lembre disso.
Muitas vezes o desânimo é uma coisa que nós podemos escolher ou não. Se Tomás Edison, que até onde eu sei não era cristão, não se deixou levar pelo desânimo, imagine você que é um cristão. Mas essa é a grande questão. Você é um cristão? Um cristão bíblico?